Oi, oi, como vai? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Leiciane Marinho e no último vídeo eu compartilhei aqui com vocês como foi a nossa experiência com a passagem do furacão Delta aqui na nossa região. Inclusive, para quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui acima e você pode conferir direitinho como foi essa experiência bem inesquecível pra gente. E no vídeo de hoje eu queria aqui comentar com vocês, falar para vocês sobre 3 catástrofes naturais que acontecem aqui no México e quais são os protocolos de segurança. O que fazer para estar seguro antes, durante e depois desses eventos que são considerados comuns aqui no país. Então, antes de qualquer coisa, deixe logo o seu like, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e de tudo que for surgindo nos próximos dias. É isso, galera, bora pro vídeo! E aproveitando que recentemente nós vivenciamos a passagem de um furacão, o primeiro fenômeno que eu vou falar é sobre tormentas e furacões. Para quem não sabe, todos os anos existe no México uma temporada de furacões. Inclusive, nós ainda continuamos oficialmente em temporada de furacão. A temporada começa no mês de junho e vai até o final de novembro. E durante esse período é muito comum que surjam tormentas, furacões, ciclones. A diferença básica entre uma tormenta e um furacão é a velocidade dos ventos. Até mais ou menos uns 120 km por hora é considerado uma tormenta tropical e ventos com velocidade acima de 120 km já é considerado um furacão. Mas aí você pode pensar, nossa, um furacão vai destruir tudo. E não é porque já está em categoria de furacão que ele vai ser extremamente destrutivo. Os furacões, eles têm categorias que vai de 1 até a 5 e os ventos vão variando aí entre o que eu falei, 120 km até mais de 300 km por hora. Então, geralmente, quando se forma um furacão, ele está ali entre categoria 1 e 2. E a minoria alcança categorias mais altas como 4 ou 5. Os furacões, eles se formam no Oceano Atlântico, tem a ver ali com a temperatura da água. Não vou aqui me aprofundar muito no assunto porque eu desconheço ele detalhadamente, mas se formam no Oceano Atlântico. Lembrando que eles não nascem já como furacão, eles são catalogados ali como sistema de baixa pressão, depois vai subindo de níveis, de ciclone, tormenta e depois pode se tornar um furacão. E eles são monitorados desde o início em relação à intensidade, à força, trajeto, então ele é super monitorado e o governo, a proteção civil está sempre nos informando se existe possibilidade, se existe algum perigo, alguma possibilidade de oferecer risco à população. Então a gente é avisado com muita antecedência para caso exista possibilidade de evacuação. Lembrando que nem sempre é necessário evacuar as nossas casas. Vai depender da intensidade do furacão, da velocidade dos ventos. Como eu comentei com vocês, os furacões, eles têm níveis, categorias de 1 a 5. Então, a Proteção Civil geralmente vai informar sobre a possibilidade de evacuar ou não as nossas casas. Mas em caso de que não seja necessário evacuar, nós precisamos seguir alguns protocolos de segurança, que é o que nós vamos falar a seguir. Antes da chegada do furacão, nós somos recomendados a manter a calma, estar sempre informado através das fontes oficiais do governo, comprar água e comida não perecível, proteger portas e janelas, documentos importantes, isso antes do furacão chegar. Durante o fenômeno é necessário nós mantermos a calma, manter com a gente também celulares e baterias extras carregadas,
desligar a energia elétrica da casa, ficar longe de portas e janelas, não sair de casa até que as autoridades anunciem que é seguro sair, porque durante um furacão acontece de em determinado momento os ventos pararem e ficarem ali ventos bem tranquilos, e muitas pessoas confundem e acham que já passou o furacão, e na verdade nós estamos no olho do furacão. O olho do furacão geralmente contém ventos mais tranquilos, mais calmos, mas não é seguro sair porque de uma hora para outra os ventos mais fortes eles voltam e com a mesma intensidade que estavam antes. Então nós precisamos, é muito importante esperar que as autoridades anunciem que já é seguro sair da nossa casa. E por último, manter sempre que possível uma mochila de emergência. Nessa mochila é preciso conter algumas coisas, alguns itens que são considerados extremamente úteis nesse tipo de situações. Como por exemplo, dinheiro, documentos, itens de higiene, água, comida enlatada, lanterna, velas, isqueiros. E também é muito importante que dentro dessa mochila contenha um apito. Eu achei interessante quando eu descobri que um apito é um item importante para estar na mochila de emergência, porque em casos em que seja muito difícil a comunicação e que a pessoa não consiga dizer aonde ela está, ela pode usar o apito e através do som que vai gerar, ela vai poder ser encontrada. Então, esse é um item muito importante para ser levado na mochila de emergência. Agora nós vamos falar sobre um outro fenômeno natural que é muito comum aqui no México, que são os terremotos. Anualmente acontecem milhares de atividades sísmicas no México. E para você ter uma ideia, no ano de 2019 aconteceram mais de 26 mil atividades sísmicas que vão desde 0,1 até 9 na escala Richter. E diferente dos furacões, não tem como prever um terremoto, apesar de existir sistemas de monitoramento também. A grande maioria dos terremotos que acontecem aqui no México são praticamente imperceptíveis. Todos os dias acontecem atividades sísmicas, mas uma minoria desses eventos são percebidos. Até o momento, no ano de 2020, o terremoto mais forte percebido no México foi de 7,4 no mês de junho, e ele durou 1 minuto e foi no estado de Oaxaca. Esses fenômenos acontecem com frequência porque o país está localizado em uma zona onde atuam 5 placas tectônicas diferentes, que são placa de Rivera, placa do Pacífico, placa de Cocos, placa do Caribe e placa do Norte da América. Essas placas, elas ficam em constante movimento e sempre que elas encostam uma na outra provoca uma atividade sísmica que pode provocar um terremoto de maior escala. Os terremotos mais destrutivos que já aconteceram no México foi em 1985 de 8,1 e em 2017 de 7,1. O terremoto de 85 foi extremamente destrutivo, e porque não havia praticamente nenhum protocolo de segurança até aquele momento, muitas vidas foram perdidas e o tempo de recuperação para depois do terremoto foi muito longo. Mas depois desse terremoto foram criados vários protocolos de segurança, e quando o terremoto de 2017 aconteceu, esses protocolos foram de vital importância para salvar a vida de muita gente e também para uma recuperação muito rápida da cidade em geral após o terremoto. Como um procedimento antes de um terremoto, sempre acontecem cada ano várias simulações de evacuação, tanto para áreas
públicas quanto para áreas particulares, privadas dentro de casa. Geralmente as pessoas sempre sabem como proceder em caso de terremoto. E também não esquecer de sempre ter em casa comida não perecível, comida enlatada e também a mochila de emergência. Durante um terremoto é necessário manter a calma, se afastar de janelas e tudo que possa cair em cima de você e procurar imediatamente uma zona segura. Além de desligar energia e o gás, também é bastante importante. Após um terremoto, lembrando que geralmente os terremotos eles nunca duram muito tempo, geralmente são segundos ou alguns minutos. Depois que passa um terremoto, é muito importante verificar as condições da casa, não ligar de imediato energia ou gás, se manter sempre informado. E também uma coisa muito importante é que nós devemos ficar atento às réplicas que são bastante comum depois de um terremoto. Inclusive, já houve vezes em que aconteceram pequenos tremores e em seguida, momentos depois, aconteceram tremores bem mais fortes. Então é muito importante ficar atento às réplicas. O terceiro fenômeno natural que acontece também aqui no México são erupções vulcânicas. No México existem 22 vulcões, dos quais 12 são considerados ativos, podem entrar em erupção a qualquer momento, e desses 12, 4 são monitorados constantemente por causa das atividades vulcânicas que são bastante frequentes. Entre eles está o Popocatépetl em Puebla e Fuego de Colima em Colima. A última erupção vulcânica que aconteceu aqui no México foi em 2017 em Colima, mas estes vulcões estão em constante atividade e com frequência estão expelindo fumaças e material tóxico que são extremamente prejudicial para a saúde. Inclusive, no dia em que aqui em Quintana Roo teve a passagem do furacão Delta, tivemos uma atividade vulcânica em Popocatépetl, em Puebla, na mesma noite. Parece até que combinaram. E quais são os protocolos de segurança em caso de erupções vulcânicas? Lembrando que assim como os terremotos, as atividades vulcânicas elas não são tão previsíveis como os furacões, que dá ali para ver desde a formação dele. Uma atividade vulcânica também acontece muitas vezes ali de surpresa e você precisa estar atento às autoridades e prestar atenção a qualquer informe que a Proteção Civil vai estar informando sobre ele e estar preparado para evacuar a qualquer momento. E em caso de erupção, manter a calma é sempre fundamental, respirar através de máscaras ou toalhas úmidas, ter a mochila de emergência também é bastante importante aqui e conhecer lugares seguros para você ir imediatamente se for necessário. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tudo que eu queria apresentar para vocês. Apesar de essas 3 catástrofes acontecerem no México, elas não são assim tão frequentes, não acontecem diariamente, algumas delas demoram anos para se repetir e as pessoas são preparadas constantemente para enfrentar esse tipo de evento. E o interessante também é que, além das pessoas estarem preparadas para se proteger e proteger a família também, sempre que acontece algum fenômeno desse, as pessoas imediatamente se ajudam de uma maneira assim grandiosa, sabe? Agora que aconteceu o furacão aqui na minha cidade, assim que o furacão passou, as pessoas já estavam nas ruas ajudando a tirar escombros, árvores que haviam caído. No terremoto de 2017, que aconteceu também no México, foi incrível a corrente de solidariedade que foi feita pelas pessoas, pelos cidadãos mesmo que estavam ali ajudando 24 horas, salvar pessoas que estavam debaixo de escombros, pessoas que estavam ali
que estavam próximos de casas de prédios que desabaram, doando energia elétrica, ou então fazendo comida para as pessoas que estavam trabalhando ali. Então é muito grande o sentimento de solidariedade sempre que acontece um fenômeno desse, que é devastador, que é destrutivo. As pessoas, elas se unem muito, então a recuperação acaba sendo mais rápida por conta da solidariedade, que é muito grande entre os mexicanos. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui para fazer parte da nossa família e receber conteúdos toda semana. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!